Boa noite, esse aqui é o Grupo 7. A gente vai começar agora a nossa apresentação do bloco Micologia. Boa noite, equipe. Olá, Boa boa noite, noite. doutora. Gente, eu tenho um caso clínico interessante para mostrar para vocês. Paciente masculino, 72 anos, hipertenso e diabético. Ele chegou no hospital com queixa de cefaleia frontal direita grave, distúrbios de marcha e fala arrastada, que já vinham sendo observados nos últimos 5 dias antes da admissão. Mas antes disso, há cerca de 10 dias, ele já tinha ido a outro hospital também com queixa de cefaleia e problemas ao caminhar. Aí lá ele realizou tomografia de cabeça, cujo resultado foi normal. No segundo hospital, ele também realizou tomografia, radiografia de tórax e eletrocardiograma, novamente normais. Aí, 2 dias após a admissão do segundo hospital, ele apresentou uma piora no quadro, com sinais de febre e afasia. O paciente nega histórico de viagens e contato com animais domésticos. Aí, gente, a partir desses sinais e sintomas, a gente pode criar uma suspeita diagnóstica de criptococose. Isso porque trata de uma doença causada por um fungo oportunista que afeta principalmente os indivíduos imunocomprometidos, como é o caso do paciente. Além disso, a levedura causadora dessa doença apresenta certo tropismo no sistema nervoso central, o que explicaria esses sinais e sintomas relatados no caso, como a cefaleia, os problemas motores e a afasia. Favorecendo ainda mais essa hipótese, foi realizada a cultura in vitro a partir da amostra de líquor do paciente, onde foi observada a presença de leveduras em brotamento, reafirmando a suspeita de infecção fúngica. O teste de Antonanquim positivo, demonstrado nessa imagem aí, permite a observação da cápsula polissacarídica, que é uma característica importante do gênero Cryptococcus. Carol, o que você acha? Luane, eu concordo com você nesse diagnóstico e acho que é interessante a gente pensar em exames complementares para afirmar. O primeiro exame complementar que eu penso são os testes moleculares, como o PCR multiplex, justamente para a gente conseguir diferenciar entre as espécies Cryptococcus neoformans e Cryptococcus gat, que podem ser as causadoras desse quadro. E é importante fazer esse teste extra para isso, justamente porque, sob a microscopia direta, que já foi realizada, elas são muito semelhantes morfologicamente, então é difícil diferenciar. Além disso, a gente pode pensar que, ao realizar o cultivo do Lictocephalorraquidiano em meio à Garniger, é possível diferenciar o Cryptococcus da Candida sp, uma vez que, nesse meio, elas apresentam substratos fenólicos e detectam a atividade da fenoloxidase, a qual leva à formação de melanina, que deixa a cultura com uma coloração marrom. Doutora Juliana, você conseguiria pensar em outros testes que a gente pode pedir? Carol, no diagnóstico laboratorial é muito importante essa diferenciação entre Cândida e Cryptococcus. Existem testes de identificação de antígenos capsulares que são positivos para Cryptococcus e negativos para Cândida. A prova da urease também mostra-se bastante resolutiva, principalmente porque os fungos do gênero Cryptococcus a apresentam e os fungos do gênero Cândida não. Para os laboratórios que apresentam leitura automatizada, por outro lado, essa identificação é extremamente fácil, porque o Cryptococcus não apresenta capacidade fermentativa, e a Cândida sim. Informações muito relevantes, doutora Juliana. Só que a gente precisa entender que o tratamento da criptococose ele é complexo. O tipo de protocolo clínico referente à dose e duração, ele pode diferir dependendo do paciente. Como é uma infecção oportunista, pode atingir pessoas com HIV positivas, pessoas grávidas, idosos, etc. Em 2018, a OMS ela publicou a última recomendação geral. Nessa recomendação, o tratamento ele se inicia com a fase de indução, onde o paciente faz inicialmente uma semana de anfoterecina B, 1 mg por quilo por dia, mais flucitocina, 100 mg por quilo por dia. Seguido, faz mais uma semana de fluconazol 1,2 mg por dia. Então, a fase de indução, ela dura 2 semanas. Após essa fase de indução, vai ter a fase de consolidação, onde o paciente ele é tratado com fluconazol 800 mg por dia, durante 8 semanas. Após essas 8 semanas, a gente faz a fase de manutenção, que é uma fase que dura até o paciente melhorar completamente. Nessa fase, a gente administra ao paciente fluconazol durante 200 mg por dia. Uma coisa que é relevante a gente saber, como grupo médico, para tratar esse paciente, é que o fluconazol ele é a primeira linha de medicamento para usar na criptococose. Por quê? Porque ele é um medicamento que atravessa a barreira hematoencefálica. Caso a gente tenha um
uma situação refratária ao fluconazol, a gente pode usar a anfoterecina B. Só que como ela não ultrapassa a barreira hematocefálica, a gente tem que usar ela diretamente no líquor do paciente. E aí vocês podem me perguntar, como eu tenho um estudo sobre isso, vocês podem me perguntar o que vai gerar mais ou menos o que a gente pode esperar mais ou menos para esse caso. Então, nesse caso, a gente tem algumas problemáticas. O paciente, ele tem alguns fatores de risco. Por exemplo, ele é idoso e ele tem algumas comorbidades, como a hipertensão e a diabetes. Além disso, ele está apresentando aquele quadro clássico de meningoencefalite, que por si só já é um fator grave para o prognóstico do paciente. E o tratamento em si, ele já tem alguns problemas. Por exemplo, a duração do tratamento é prolongada e os efeitos colaterais dos fármacos, como, por exemplo, a anfoterecina B, é bem gritante, porque a anfoterecina B ela é hepato e nefrotóxica. Além disso, o custo e o acesso aos fármacos, ele tem um custo elevado, então nem todo mundo vai ter acesso, porque o SUS não oferece. E o diagnóstico errado, ele é muito comum nas fases iniciais da doença. Então, por essas razões, a quantidade de óbito em relação à criptococose vem aumentando no mundo todo. Então, isso pode acabar afetando esse paciente, se não tiver um tratamento certo e precoce. Entendi. E aí, Luane, acho que a gente conseguiu discutir bem o nosso caso, né? O caso que você trouxe pra gente. Ótimo. Importante mesmo. Equipe. Conseguiu abranger todos os lados dele. Espero que esse paciente tenha Agora um bom desfecho. vamos tratar corretamente o paciente, gente. Muito obrigada. Pessoal, eu queria aproveitar que a gente está aqui também para trazer um outro caso para discussão. Esse caso é de uma paciente feminina de 46 anos que foi avaliada pelo Departamento de Oftalmologia com edema e hiperemia na pálpebra inferior do olho direito, associada a secreção mucoide e dor. A paciente apresentava os sintomas por cerca de um mês e ela já tinha passado por tratamento com antibióticos que não apresentaram nenhuma melhora. Além disso, ela relatou ter tido contato com gatos de rua doentes que viviam próximos ao seu domicílio. Um suave com secreção conjuntival foi enviado para a cultura dos veios seborrhô e micosel e foi possível constatar o crescimento fúngico sob forma de levedura. O olho da paciente a gente pode observar nessa imagem aqui. E eu queria trazer agora com vocês a minha suspeita diagnóstica. Nesse caso, a principal suspeita diagnóstica é a esporotricose. Em primeiro lugar, a partir da detecção da levedura, podemos concluir que é uma doença fúngica. A partir disso, como a paciente relatou ter tido contato recente com gatos de rua doentes, pensamos inicialmente em esporotricose, a principal doença fúngica transmitida por gatos. A gente pode observar também que, pelo caráter purulento e doloroso, é possível suspeitar também da possibilidade de ser uma infecção bacteriana. Porém, como testado e relatado, não houve resposta para o tratamento antimicrobiano. Matheus, que outras coisas você poderia pensar nesse caso? Você concorda com o que eu falei? Concordo totalmente, doutora Carol. E, ao meu ver, além do diagnóstico clínico e da cultura já realizada, também poderia ser feito o exame microscópico direto, que pode ser realizado pela coleta do material exudativo purulento ou pelo raspado da lesão, que seria a biópsia, para a gente poder diferenciar a esporotricose de micoses subcutâneas muito similares, como, por exemplo, a cromoblastomicose. Essa diferenciação ela é feita a partir da análise das características morfológicas da levedura. Isso porque a levedura do esporotrix tem formato inespecífico, arredondado ou alargado. Já a levedura dos fungos dermáceos, que causam a cromoblastomicose, são escuras e têm formato típico de septação ou divisão binária, que são chamadas de células escleróticas. Matheus, mas é importante lembrar que a distinção entre as espécies de esporotrix ela também pode ser feita a partir de testes moleculares e através da análise das leveduras na cultura de 37 graus. Isso porque a esporotrix schenck é mais alongada, enquanto a esporotrix brasiliensis ela é mais arredondada. Mas a discriminação entre as espécies nesse caso ela não é tão importante porque o tratamento ele não varia. Gente, sobre o tratamento, eu gostaria de acrescentar que, na maioria dos casos, esse tratamento consiste no antifúngico itraconazol em dose a ser avaliada por nós profissionais de acordo com a gravidade da doença. Mas, em geral, o tratamento costuma ser longo, durando entre 6 a 12 meses. Existe também a alternativa da anfotericina B em casos mais graves. Com relação ao desfecho, gente, é importante a gente perceber que o caso desse paciente é referente à esporotricose de origem zoonótica e apresenta uma manifestação relativamente mais grave.
Isso porque a infecção, nesses casos, já se estabelece pelo contato direto com a forma infectiva do fungo, as leveduras. Esse paciente apresenta a esporotricose ocular, que manifesta-se na chamada síndrome ocular, a síndrome oculoglandular de Parinaldi, caracterizada pela conjuntivite granulomatosa unilateral associada à linfadenopatia regional ipsilateral, dolorosa ou não. Ela pode ter sinais e sintomas como febre baixa, reação folicular, sensação de corpo estranho, hiperemia e edema palpebral. E pode ser causada pelo Sporotrix sp, mas classicamente é associada a uma bactéria chamada Bartonella henselae. Apresentações atípicas, como dacrocistite, coroidite multifocal em pacientes gravemente imunocomprometidos e endoftalmite, já foram descritas, mas são atípicas e são ainda mais raras. Como esse paciente possui doenças de base que aumentam o risco da evolução para formas ainda mais graves, é importante que o tratamento não seja negligenciado, Carol. A esporotricose é uma doença que geralmente tem bom prognóstico, até mesmo quando acomete os pacientes imunocomprometidos, com boa cicatrização das lesões. A rapidez do diagnóstico da doença e a escolha da melhor opção terapêutica aceleram ainda mais essa melhora e diminuem as chances de complicação. Mas negligenciar o tratamento pode levar à evolução da doença, podendo haver envolvimento osteoarticular e acometimento linfático, bem como disseminação ao sistema pulmonar. Mas como estamos aqui discutindo esse caso, eu tenho certeza que a doutora vai iniciar o tratamento e ocorrerá tudo bem com o seu paciente. Muito bem explicado. Muito obrigada, gente. Agora está muito mais fácil de tratá-lo e conseguir chegar a um bom prognóstico. Então, aqui a gente encerra nosso trabalho da apresentação dos casos 2 e 9. Essa é a referência bibliográfica e a gente agradece pela atenção. Tchau, muito obrigada. Tchau, tchau.